pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriele e estou aqui com a Júlia Gomes, com a Cananda, com o Luiz Felipe e com a Maria Júlia para falarmos do tema Direitos Políticos, que está presente no artigo 14 ao 16 da Constituição Federal. Vamos falar mais especificamente sobre os direitos políticos negativos, que consiste na perda, na suspensão, na cassação de direitos e do mandado político. Para dar início ao assunto, eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema. Os direitos políticos, eles são um conjunto de direitos que permite a participação ativa do cidadão na vida política do Estado. Então, nós, enquanto membros do povo brasileiro, para que a gente possa dar uma opinião no Estado, votando ou sendo votado, precisamos ter uma característica, que é ser cidadão. E é por isso que o exercício de direitos políticos está relacionado ao conceito de cidadania, presente no artigo 1º da Constituição Federal. Ser um cidadão é mais do que ser um nacional. É ser um nacional no pleno exercício dos direitos políticos, podendo então participar de forma ativa ou passiva. E tudo isso vai decorrer da soberania popular, que também está presente no artigo 1º da Constituição Federal, onde o povo vai exercer seu poder através do voto. O direito de soberania popular decorre do nosso regime político, que é o democrático no caso do Brasil. A democracia semidireta, que é a nossa, é aquela em que o povo pode participar das decisões políticas, tanto de forma direta, através do plebiscito, referendo e da iniciativa popular, quanto de forma indireta, elegendo representantes políticos. Esse direito de participação, que vai ser a base dos direitos políticos, é chamado de direito de sufrágio. O sufrágio consiste no pleno direito ao voto de todos os cidadãos adultos. Então, os direitos políticos, eles vão ser divididos entre direitos políticos positivos e negativos. Os direitos políticos positivos são aqueles que caracterizam a possibilidade do povo participar das decisões políticas do Estado. Sendo que para exercer esse direito político no Brasil, o cidadão ele deve adquirir a capacidade eleitoral. A capacidade eleitoral basicamente é adquirida ao se inscrever na Justiça Eleitoral e tirar o título de eleitor. Essa capacidade eleitoral, ela se divide em ativa e passiva. A capacidade eleitoral ativa é a capacidade de votar, ou seja, a alistabilidade. E a capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado, a elegibilidade. Já a capacidade eleitoral negativa são as circunstâncias, restrições, impedimentos que não permitem que a pessoa exerça direitos políticos positivos. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou passar a palavra para os meus colegas. Até esse momento da nossa apresentação, já é sabido que é pelos direitos políticos que as pessoas, individual e coletivamente, intervêm e participam no governo. Agora, iremos ver sobre a cassação dos direitos políticos. Privar é tirar ou subtrair algo de alguém, que fica destituído ou despojado do bem subtraído. O bem em questão são os direitos políticos. A Constituição prevê duas formas de privação de direitos políticos: perda e suspensão. Proíbe ainda a cassação desses mesmos direitos. O termo cassação foi largamente empregado pelo governo militar para afastar opositores do regime. O Ato Institucional número 1, editado em 9 de abril de 1964, autorizava a cassação de mandatos legislativos. Cassar significa desfazer ou desconstituir ato perfeito anteriormente praticado, retirando-lhe a existência e a eficácia. Apesar de se tratar de um termo técnico-jurídico, ficou muito estigmatizado na Constituição de 1988. Em razão disso, a Constituição prefere usar perda à cassação. A palavra perda aparece em diversos artigos da Lei Maior. Todos expressam situações em que um agente público é privado do cargo por ato praticado pelo órgão competente. A cassação política significa a perda de direitos políticos, inclusive cargo ou função pública, a título de punição. Com a perda deste cargo, deixa o cidadão de participar da administração estatal
e a sua cidadania restrita. Também é comum o emprego da palavra cassação para expressar a extinção de mandato em razão de responsabilização por ilícitos eleitorais, que veremos a seguir. Por outro lado, perder é deixar de ter, possuir, deter ou gozar algo. É ficar privado. Como é óbvio, só se perde o que se tem. A ideia de perda liga-se à de definitividade. Já a suspensão trata-se de privação temporária de direitos políticos, que só pode ser suspenso algo que já existia e estava em curso. A perda dos direitos políticos está prevista no artigo 15 da Constituição. Existem duas hipóteses. A primeira, conforme inciso 1, diz respeito ao cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Neste caso, em decorrência do cancelamento da naturalização, o indivíduo voltará à condição de estrangeiro, não mais podendo alistar-se como eleitor nem se eleger, uma vez que deixa de ostentar a nacionalidade brasileira. Perdido o direito político por sentença transitada em julgado, a reaquisição só se dará por meio de ação rescisória. A segunda hipótese, conforme inciso 4, diz respeito à recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. O artigo 5º, inciso 8, estabelece como regra que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. No entanto, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, como, por exemplo, o serviço militar obrigatório, e recusar-se a cumprir a prestação alternativa, fixada em lei, terá como sanção a declaração da perda de seus direitos políticos. A requisição nessa situação se dará a qualquer tempo quando o indivíduo cumprir a obrigação devida. Ao lado das hipóteses de perdas, a Constituição Federal disciplinou ainda 3 hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Ela pode ocorrer nas seguintes hipóteses: incapacidade civil absoluta, condenação criminal com trânsito e julgado, enquanto durarem seus efeitos, improbidade administrativa. A incapacidade civil absoluta, que é tratada aqui, é um dos efeitos secundários da sentença judicial que decreta a interdição, a qual gera a suspensão dos direitos políticos. Para isso, basta a decretação da interdição do incapaz nos termos dos artigos 446 e 462 do Código Civil. Para que decorra como efeito secundário e específico da sentença judicial a suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da interdição. O legislador tratou apenas como suspensão por motivos de incapacidade civil, pois desta forma, se o indivíduo que recuperar seu estado normal, ou seja, capacidade civil, poderá ter seus direitos políticos novamente. A condenação criminal com trânsito e julgado enquanto durarem seus efeitos. Todos os sentenciados que sofrerem condenação criminal com trânsito e julgado estarão com seus direitos políticos suspensos, até que ocorra a extinção da punibilidade como consequência automática e inafastável da sentença condenatória. A condenação criminal passada em julgado gera a suspensão dos direitos políticos enquanto perdurarem seus efeitos. Os requisitos para a ocorrência dessa hipótese de suspensão dos direitos políticos são condenação criminal com trânsito em julgado. O artigo 15, inciso 3 da Carta Magna é auto-aplicável, sendo consequência direta e imediata da decisão condenatória transitada em julgado, não havendo necessidade de manifestação expressa a respeito de sua incidência na decisão condenatória. Cabe lembrar que o termo condenação criminal transitada em julgado não distingue-se quanto ao tipo de infração cometida, abrangendo não só aqueles decorrentes da prática de crimes dolosos ou culposos, mas também as decorrentes de contravenção penal. Efeitos da condenação criminal: a suspensão dos direitos persistirá enquanto durarem as sanções impostas ao condenado, tendo total incidência durante o período de livramento condicional e ainda nas hipóteses de prisão albergue ou domiciliar.
pois somente a execução da pena afasta a suspensão dos direitos políticos. A improbidade administrativa. A Constituição Federal, no artigo 37, prevê que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível, reforçando a previsão de suspensão dos direitos políticos do artigo 15. Grande eficácia foi o legislador colocar tal norma, pois como poderia um representante público, eleito pelo povo e para o povo, cometer tais imoralidades sem haver uma sanção para tais atos? A improbidade administrativa é a imoralidade administrativa qualificada pela lesão ao patrimônio público. Dando fluidez ao conteúdo, o termo cassação não está previsto no nosso ordenamento jurídico. O que ocorre de fato na Constituição é a perda do mandato devido a algumas atitudes. Então, é essa perda que denominamos cassação. Em sentido denotativo, o verbo cassar corresponde a tornar nulo ou sem efeito. De forma aplicada no contexto, cassação significa a perda do mandato do qual esse parlamentar foi eleito e a suspensão de seus direitos políticos, ou seja, ele não pode se eleger pelo prazo de 8 anos. A Constituição Federal, a partir dos artigos 55, que eu não irei citá-los para não delongar tanto, prevê as condições para a perda do mandato, o deputado ou senador. Porém, essa norma vale também para os deputados estaduais e distritais, por força do que está escrito no artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. O processo de cassação ocorre primeiramente pela denúncia, que deve ser apresentada pelo Conselho de Ética da Casa do Parlamentar, depois é enviado o requerimento à mesa diretora, que analisa o pedido. Depois é escolhido um relator que elabora um parecer falando se mantém ou arquiva esse processo. Já com o parecer em mãos, o Conselho de Ética discute e vota pela abertura ou não do processo, bastando uma maioria simples. Se optarem por dar continuidade, o relator deve apresentar mais um relatório, recomendando a cassação ou absolvição do acusado. E esse processo não tem um prazo, Não tem um prazo para ser feito. E caso seja feito num tempo razoável, a ponto de não ter terminado o mandato do parlamentar em questão, é preciso de mais uma votação pelo Conselho de Ética. Se a cassação for recomendada, o acusado ainda pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, alegando nulidades no processo. E então, se a CCJ negar, a cassação vai para a votação no plenário e, para ter efeito, é necessário uma maioria absoluta na votação. Então, o que se conclui é que esse processo em si é bastante demorado e só chega no estágio final mediante intensa força e manifestação popular. E, além disso, há diversos casos de parlamentares que renunciam aos seus mandatos a fim de poderem se candidatar nas eleições seguintes, Não correrem o risco de perderem seus direitos para se candidatarem em 8 anos, Conforme diz a cassação, caso ela seja realmente efetivada. Nosso trabalho foi proposto pelo professor Aloysio Bolwerk, professor do 3º período da matéria Direito Constitucional, com o tema dos direitos políticos, da possibilidade de perda, suspensão e cassação de direitos e do mandato político. Nosso trabalho foi realizado por Adriele, Júlia Gomes, Luiz Felipe, Maria Júlia de Paula e Cananda Rezende. Agradeço a atenção de todos.